Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele tanto amava, uma igreja que ele sente saudade, uma igreja que foi fruto da sua segunda viagem missionária, quando o mesmo esteve ali naquela região. Paulo conhecia muito bem esses irmãos, e nessa circunstância, Paulo vai confrontar um problema que estava acontecendo no seio daquela igreja. E é um problema que eu tenho certeza que não acontece aqui. Conflito entre irmãos. Na verdade, nós estamos diante de um assunto muito propício para os dias de hoje. Porque o conflito entre irmãos é algo que está presente em todas as igrejas. Todas as igrejas enfrenta e enfrentará esse tipo de problema. Paulo está tratando desse problema nesta carta. E é dentro daquela igreja a qual nós chamamos de igreja modelo, igreja padrão do Novo Testamento, aquela igreja que traz alegria ao coração de Paulo. Paulo vai dizer que essa igreja é a sua alegria, é a sua coroa. Paulo olha para essa igreja como um pai que olha para o seu filho e se alegra com as boas notas, com as boas atitudes, com o bom caráter do seu filho. Porém, assim como os nossos filhos, que nos trazem esse tipo de orgulho, esta igreja também falhou. Essa igreja também caiu nesse mesmo erro. Esse problema é tão sério que estava presente em todas as igrejas do Novo Testamento. Não é um problema exclusivo da nossa igreja, mas é um problema que está presente em todas as igrejas. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Na igreja de Colosso, havia esse problema. Havia desunião, havia discórdia entre irmãos, havia falta de perdão. E Paulo diz, perdoem como o Senhor vos perdoou. Isso nos faz lembrar da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos irmãos. A igreja de Jerusalém também enfrentou esse problema. Tiago escreve lá no capítulo 4, versículo 11, assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Olha a seriedade que é falar mal do meu irmão, atacar o meu irmão. É se colocar acima da própria lei de Deus. Na Galácia, Paulo enfrentou problemas semelhantes. Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 15, e depois o versículo 16. O versículo 13 e 15, ele antecede aquele trecho em que Paulo vai tratar das obras da carne e depois o fruto do Espírito. Então, esse trecho que eu vou ler está conectado, está aqui antes desse trecho das obras da carne e fruto do Espírito, e o versículo 26, ele vem depois. E aí nós vamos entender que quando Paulo fala das obras da carne, Paulo traz 8 obras da carne relacionadas ao relacionamento pessoal uns com os outros. Porque esse era um grande problema na igreja da Galácia também. Mas veja o que ele diz no trecho que antecede e o trecho que vem depois. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O que é dar ocasião à vontade da carne? O complemento do texto nos explica. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha o que estava acontecendo naquela igreja, olha as palavras fortes de Paulo. Vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando, estão comendo o próprio corpo. Quem em sã consciência faz isso? Esses irmãos estavam se devorando uns aos outros, estavam se destruindo. Quando você ataca o seu próprio corpo, você está se destruindo.
O versículo 26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que Paulo acaba de falar aqui é que, por causa dessas divergências, dessas dificuldades na igreja, os irmãos devorando uns aos outros, isso é uma prova de que não havia fruto do Espírito em alguns desses irmãos. Depois eu vou entrar nesse texto. Efésios capítulo 4, versículo 3, lá na igreja de Éfeso, nós também encontramos conflitos entre irmãos. Paulo diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é que não havia unidade naquela igreja, porque a unidade ela já existe no corpo de Cristo. Foi o próprio Deus que uniu a igreja. E nesse contexto de Éfeso, quando você lê o capítulo 2, você vai ver que Deus, ele ajuntou num único lugar, num único ambiente, pessoas de tipos diferentes. Lá em Éfeso, em todas as igrejas do Novo Testamento, era comum a presença de judeus e gentios. E judeus e gentios eram povos que não se bicavam, não se davam bem. E Paulo, lá no capítulo 2, vai falar que Deus pegou esses dois povos e deles fez um único povo. Pessoas totalmente diferentes, distintas. E agora essas pessoas, esses irmãos dessa igreja, lá no capítulo 4, são exortados para se esforçar para conservar essa unidade que já existe pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Não pode faltar a igreja de Corinto, né? A problemática da igreja de Corinto não pode faltar nessa lista de problemas. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Até essa palavra aparece na carta aos Filipenses 2 vezes. Concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Sendo assim, irmãos da Igreja Batista Reformada aqui em Randa, nós que somos membros dessa comunidade precisaremos aprender a lidar com esse problema. A nossa igreja já enfrentou esse problema, provavelmente está enfrentando e vai enfrentar. Porque nós somos um bando de pecadores santificados, reunidos no mesmo ambiente. Pessoas que tiveram criações diferentes, pessoas com pecados diferentes. E é óbvio que a mistura desse bando de pecador no mesmo ambiente vai trazer conflito. Quando você casou, você juntou as escovas com a sua esposa, o seu namoro, o noivado, era mil maravilhas. Mas assim que você se uniu a ela, você percebeu que há dificuldades, há conflitos. E logo, algumas divergências surgem no meio do casamento. Eu estou falando de duas pessoas. Agora imagine um corpo como o nosso, unidos, se reunindo constantemente, realizando atividades. É óbvio que vai haver conflito. Mas nós precisamos aprender a lidar com os conflitos. Por isso, quando houver conflito entre irmãos, os espirituais deverão ofertar ou oferecer a sua piedosa exortação. Essa é a ideia aqui do texto. Quando os irmãos estiverem em conflitos, os que forem espirituais deverão oferecer a sua piedosa exortação. Paulo escreve esta carta depois de receber a visita de Epafrodito. Epafrodito, eu já disse a vocês, era um membro da igreja e provavelmente um dos líderes também. Esta igreja o enviou a fim de ajudar a Paulo na prisão. Epafrodito levou uma oferta enviada pela igreja, essa igreja sustentava Paulo, já não é a primeira vez, e Paulo, no fim dessa carta, vai agradecer por essa oferta. Paulo também recebeu de Epafrodito encorajamento e informações sobre a vida daquela igreja. Como eu disse, Paulo era o fundador daquela igreja. Ele começou aquele trabalho na casa de Lídia. E Paulo certamente perguntou a Epafrodito a respeito da igreja, daqueles irmãos que ele tanto amava, ao qual ele diz que sente muitas saudades. Então Paulo fica sabendo que duas irmãs estavam em desarmonia. Então, nesta carta, que ele envia através de Epafrodito, nesse trecho, ele vai ofertar a sua exortação piedosa a essas duas irmãs, Evódia e Síntique.
como nós veremos no verso 2. Paulo faz isso por quê? Porque a exortação piedosa é uma das marcas de um crente espiritual. É uma das marcas de um crente espiritual. O próprio apóstolo Paulo disse isso em Gálatas 6:1. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, ofertar ou oferecer a nossa exortação piedosa é um sinal de espiritualidade em nossa vida. O oposto também é verdadeiro. Não exortar piedosamente é sinal de imaturidade espiritual, assim como exortar pecaminosamente também o é. Guarde isso em sua mente. Existem 2 tipos de exortação. 2 tipos. Com 2 P's para facilitar a memorização. A exortação piedosa e a exortação pecaminosa. Não existe meio termo. Ou a sua exortação é pecaminosa ou é piedosa. A exortação piedosa ela é marcada pelo desejo de restaurar. É o que está escrito em Gálatas 6:1. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então a exortação piedosa é marcada por esse desejo. O desejo de ganhar o irmão, de restaurar o irmão. E logo vem à mente Mateus capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele. Se ele ouvi-lo, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvi-lo, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. A intenção de uma exortação piedosa é sempre restaurar o irmão. Não colocar o irmão no fundo do poço. Então devemos restaurar o irmão com mansidão. Mansidão está na lista do fruto do Espírito. Já a exortação pecaminosa, ela é marcada pelo desejo de destruir o próximo com, agora eu vou usar antônimos de mansidão, braveza, aspereza, maldade, cólera, fúria, crueldade, grosseria, rudeza, rispidez. Exortação pecaminosa visa destruir o irmão. E a ferramenta usada para destruir o irmão é a braveza, a aspereza, a maldade, a cólera, a fúria, a crueldade, a grosseria, a rudeza, rispidez e etc. Sabemos que nós temos a responsabilidade de oferecer a nossa exortação piedosa a irmãos em conflito. E Paulo, nesse trecho, nos apresentará 3 passos de como nós devemos fazer isso na prática, porque, afinal, é isso que interessa. Se vamos ter conflitos no nosso meio, como provavelmente temos, nós, os que somos espirituais, precisamos aprender a lidar com isso. Paulo, então, vai nos dar alguns passos. O primeiro passo que nós devemos fazer é preparar o terreno. O primeiro passo é você preparar o terreno antes de lançar as sementes da exortação piedosa. Temos que preparar o terreno. E daqui nós vamos extrair uma sabedoria das Sagradas Escrituras. Como nós devemos chegar no irmão? Como? Paulo vai nos mostrar isso. No versículo 1 aqui, de capítulo 4, versículo 1, nós temos tanto uma conclusão do capítulo anterior como a introdução deste novo. A palavra, portanto, que aparece aqui, ela é uma conjunção coordenativa que indica a conclusão de uma ideia anterior e uma preparação para uma nova ideia. Por isso, no sermão passado, eu terminei com esse versículo e agora vou começar com esse. Paulo termina a sessão anterior e ele se prepara para a próxima sessão. Paulo diz: meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai ofertar a sua exortação piedosa a esses de Filipos porque eles são seus irmãos. Eles foram colocados no corpo de Cristo. Esta é a razão pela qual nós devemos ofertar a nossa exortação piedosa. Porque vocês são meus irmãos, eu tenho responsabilidade de exortá-los. Porque vocês são meus irmãos, ou vocês também têm responsabilidade de ofertar a sua exortação piedosa. Essa exortação, ela não foi somente para essas 2 irmãs, Evódia e Síntique. Mas essa exortação, ela resvala em toda a igreja e liderança de forma velada. Porque, ao que tudo indica, esse era um problema muito antigo naquela igreja. Evódia e Síntique já estavam em desarmonia há um bom tempo. E isso estava trazendo tristeza à igreja, estava minando a alegria da igreja. Epafrodito viaja, fica doente, quase morre, retorna, ou seja, quase pelo menos 3 meses, ou quase 4 ou 5 meses,
Epafrodito retorna, e o problema ainda persiste. A prova disso é que a carta chegou até nós, esse trecho. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo exortando não só a Evódia e Sintique, mas a toda a igreja de Filipos e a toda a igreja de Randa. Porque nós somos irmãos, nós devemos exortar piedosamente os nossos irmãos, a fim de ganhá-los, a fim de restaurá-los. Mas antes de Paulo oferecer a sua exortação piedosa, ele faz isso aí, ó. Meus irmãos, porque vocês são meus irmãos, eu vou te exortar. E aí Paulo continua preparando o terreno. Meus irmãos a quem amo. Paulo deixa bem claro que a sua exortação é fundamentada em um único sentimento: o amor. Pois se não for assim, certamente a nossa exortação será pecaminosa. Se a nossa exortação não for fundamentada no amor, certamente, sem sombras de dúvidas, a nossa exortação é pecaminosa. E Paulo continua cavando aqui nesse terreno, preparando o solo. Ele diz: de quem eu tenho saudades? Paulo já disse isso no capítulo 1, versículo 8, evocando Deus como testemunha de como ele sente saudades daqueles irmãos. Olha, eu amo vocês, vocês são meus irmãos, eu sinto saudades de vocês. Paulo está preparando o terreno. Paulo não chega dando voadora, rabo de arraia. Paulo começa a preparar o terreno. Olha, o que eu vou falar a vocês, igreja, é porque vocês são meus irmãos, é porque eu amo vocês, e eu sinto tanta saudade de vocês, eu gostaria de estar aí para falar essas coisas, mas eu não posso, estou preso. Paulo continua preparando o terreno. Vocês são a minha alegria. Nós estamos diante da carta da alegria. Paulo está dizendo que esta igreja é a sua alegria. Paulo diz também que essa igreja é a sua coroa, é a minha alegria e a minha coroa. No sermão passado, nós vimos que Paulo ele usou essa analogia de um maratonista. O maratonista é aquele que corre a fim de cruzar a linha de chegada e ser premiado com aquela coroa de louro. Paulo está dizendo: meu maior prêmio são vocês, ó filipenses. Vocês são o meu tesouro. Vocês são a minha coroa. E Paulo reforça no final também que eles são amados. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ou seja, pelo fato de serem meus irmãos, pessoas que eu amo, que eu sinto saudade, pelo fato de vocês serem a minha alegria, meu prêmio, eu não posso deixar de ofertar a minha exortação piedosa. Nós temos a responsabilidade de exortar, porém, não devemos nos esquecer que a nossa exortação deve ser piedosa. O nosso único objetivo em ofertar a nossa exortação é ver o nosso irmão restaurado. Se assim não for, a sua exortação é pecaminosa. Com isto, Paulo prepara os corações dos seus receptores para receber essa exortação que será feita no verso seguinte. Mas por ora, nós aprendemos que uma exortação piedosa é fundamentada no amor para com o meu irmão. Aprendemos também que devemos ser sábios, preparando o terreno antes de lançarmos as sementes da exortação piedosa. Devemos mostrar que amamos, por isso exortamos. Algumas vezes, quando eu quero falar com alguém, e a gente tem que mandar texto às vezes, e é muito ruim mandar texto, porque texto pode ser mal interpretado, né? Às vezes a pessoa fala: você não chegou ainda? E a pessoa entende que você está bravo com ela, né? Nem foi essa a intenção. E a pessoa responde bravo, aí você não entende, responde bravo, e aí começa o conflito. Eu ensinei algumas pessoas aqui já, que quando você vai exortar alguém, diga assim: olha, eu fiz isso com alguns aqui já, tá? Eu tenho algo para te dizer, mas eu quero que você leia as minhas palavras com pôneis flutuantes, com glitters caindo, com coraçõezinhos saindo das minhas palavras, porque a minha intenção não é te ofender. É porque eu te amo. Alguns aqui já receberam essa mensagem, vocês estão até olhando para mim. Não se entreguem. Tá? Nós precisamos preparar o terreno, porque é natural nós nos defendermos quando nos sentimos atacados. E quando eu sou confrontado, é natural. Eu logo vou levantar o meu escudo, pegar a minha espada. O que é? Vai encarar? É natural, é assim com todo mundo, eu tenho certeza.
E quando alguém chega preparando o terreno dessa forma, na hora nós abaixamos o escudo, abaixamos a guarda e recebemos. Por quê? Porque nós sabemos que quem está falando porque nos ama e quer o nosso bem. Então Paulo, ele usou essa sabedoria, ele prepara o terreno, ele ara a terra, agora ele lança as sementes. Agora que Paulo preparou o terreno, vejamos como ele lançou as sementes da exortação piedosa. Está lá. O segundo passo é exortando. Primeiro passo, preparando o terreno. O segundo passo, a exortação propriamente dita. Não adianta preparar o terreno, rasgar seda, dizer que ama a pessoa e depois não exortar. Não adianta. A exortação tem que ocorrer. Se o seu irmão está em pecado e você é espiritual, ou seja, dentro do contexto de Gálatas, se você tem em sua vida um fruto do Espírito, que está presente aqui nesse trecho aqui, toda hora vai aparecer o fruto do Espírito aqui. Um deles é um dos gomos aqui. Se você é espiritual, você tem que fazer exortação. Por quê? Porque você quer restaurar o irmão. Aí no versículo 2 nós temos a exortação propriamente dita. Paulo diz, o que eu rogo a Evódia e também a Síntica é que vivam em harmonia no Senhor. Na verdade, na Almeida e até mesmo no grego, nós lemos assim, rogo a Evódia e rogo a Síntica. A NVI também dá a entender isso, mas ela colocou apenas um rogo aqui, mas no grego você tem um para cada irmã. Paulo, ele era o grande líder, o plantador dessa igreja, alguém que nessa circunstância está preso pela causa do Evangelho. Mesmo assim, Paulo não dá uma ordem a essas irmãs. E Paulo roga, ele suplica a essas irmãs que façam o quê? Que se harmonizem no Senhor. Nós não sabemos muito a respeito dessas irmãs, nem sabemos o que aconteceu com elas, por que elas se separaram, mas nós sabemos que elas eram pessoas influentes naquela igreja. Eram irmãs que Paulo diz no próximo versículo, que serviram lutando com Paulo na causa do Evangelho, juntamente com os seus companheiros. Mas que agora, nessa circunstância, por alguma razão que nós desconhecemos, elas não estavam mais se bicando. Se desentenderam. E isso estava minando a alegria daquela igreja. Porque um ambiente dividido é um ambiente que você não vê a presença da alegria. Quando você está dentro de um corpo em que um está atacando o outro, em que um não ama o outro, em que um fala mal do outro, certamente a alegria dessa igreja vai para o brejo. Paulo diz então, eu rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor, ou NV, vivam em harmonia. O que Paulo está pedindo a essas irmãs não é uniformidade. Até porque a uniformidade é impossível. Como eu disse, cada um aqui foi criado de um jeito, cada um aqui gosta de coisas diferentes, tem uns que gostam de comida indiana, tem uns que gostam de churrasco, cada um gosta de um tipo de comida, até de jiló tem gente que gosta, né, irmã Sumê? Cada um tem o seu gosto, o seu estilo de vida, foi criado de uma forma. É impossível ter uniformidade. Uniformidade você vai encontrar nos países comunistas, onde todo mundo tem que andar igualzinho, o mesmo corte de cabelo. Não é isso que Paulo está propondo. Paulo pede a essas irmãs unidade. Mas como é possível essa unidade em meio a uma pluralidade de gostos e opiniões? O segredo, sabe onde é que está? Adivinha? No Evangelho. Paulo diz assim, vivam em harmonia no Senhor. O que essas irmãs precisam fazer é se sintonizar na mesma frequência do Evangelho. Eu gostei da tradução da NVI que traz harmonia. Paulo não está... Harmonia é usado para música, tá, também. Paulo não está pedindo para que essas duas irmãs toquem o mesmo instrumento. Isso seria uniformidade. Numa banda, cada um toca um instrumento diferente. E a harmonia. Por quê? Porque todos tocam a mesma nota. O que Paulo está pedindo não é toquem apenas violão, mas tudo bem que cada um toca o seu instrumento, é assim que tem que ser. Porém, afinem os seus instrumentos com as notas celestiais. Se você vê uma orquestra afinando os seus instrumentos, o pianista ele dá a nota. E todos afinam
de acordo com a nota do pianista. O que Paulo pede é que elas sintonizem-se no Senhor. Ambas precisam alinhar a sua visão ao Evangelho para entrarem na mesma sintonia. E isso, irmãos, não significa que essas irmãs não conheciam o Evangelho, que elas não eram salvas. Claro que não, não é isso. No verso seguinte, Paulo vai dizer que elas lutaram ao seu lado na causa do Evangelho. Paulo as chamou de irmã, lá no versículo anterior. O que aconteceu com ela é o mesmo que acontece conosco quando nós passamos por essas dificuldades. Quando nós enfrentamos a desarmonia com relação a outro irmão. O que aconteceu com ela foi que elas se esqueceram de colocar as lentes do Evangelho, de olhar para o Senhor, de ver a unidade que o Evangelho traz para o corpo de Cristo, mesmo em meio às divergências, os pensamentos contrários. Nós aqui podemos ter gostos diferentes, gostar de coisas diferentes, ter sido criado de forma diferente, mas todos nós só encontraremos unidade se nós nos harmonizarmos no Senhor, no Evangelho. Paulo diz, lá em Efésios capítulo 4, versículo 1-3, o seguinte: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essas irmãs, elas se esqueceram de viver de maneira digna da vocação que elas receberam. O que é viver de maneira digna da vocação que receberam? Que vocação é essa? Lá em Éfeso, o contexto é que elas foram salvas. Elas foram salvas por Cristo, pelo Evangelho. Elas se esqueceram de viver de maneira digna da sua vocação. Paulo diz assim, lá em Éfeso ainda: sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha aí, o que faltou para aquelas irmãs, certamente foi humildade, ser dócil uma com a outra, paciência, não suportar uma a outra com amor. Aí Paulo diz, façam todo o esforço. O texto que nós lemos, nós temos que nos esforçar. É uma disposição mental, nós temos que nos esforçar para conservar a unidade que o próprio Espírito Santo criou, gerou na igreja. Pelo vínculo da paz, para que haja paz. Paulo mostra nesse capítulo que os irmãos de Éfeso devem ser humildes, dóceis, pacientes, suportar uns aos outros em amor e se esforçar pelo fato deles terem sido salvos. Salvos. Terceiro passo, pedir ajuda. O terceiro passo consiste em recorrer a outros irmãos espirituais para que possam ajudar a dissolver o conflito. Algumas vezes o conflito vai fugir do nosso controle. Às vezes uma pessoa não consegue resolver o conflito. Nessa circunstância, Paulo não podia ir lá. Paulo envia a carta e pede ajuda a um irmão, a um companheiro que está lá em Filipos. Mas o detalhe, nós devemos pedir ajuda para outra pessoa espiritual. Porque se você chama um irmão não espiritual, isso não vai te ajudar em nada. Esse irmão só vai cooperar ainda mais para que o irmão que precisa de confrontação caia em pecado. Por quê? O que ele vai ouvir? O que ele vai ouvir de alguém que não é espiritual? Vai ouvir tudo que está relacionado com as obras da carne em Gálatas capítulo 5. Maledicência, ódio, ira. Então, leve consigo alguém espiritual. Paulo diz aí, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então, algumas vezes nós precisaremos recorrer à ajuda de outros irmãos, para assim exortar alguém que está em pecado. Sobretudo, alguém obstinado. E aqui nós temos o texto de Mateus capítulo 18. Lembra? Se teu irmão pecar contra ti, você vai a sós, depois leva 2 ou 3 testemunhas, depois leva à igreja. Às vezes é preciso a ajuda. E essas pessoas que você leva como testemunha, essas pessoas estão ali para ajudar
a ganhar o irmão. Então não leve pessoas que não são espirituais para ajudar você a resolver esse conflito. Isso certamente vai trazer mais conflito. Geralmente, irmãos se unem para semear mais discórdia, ao invés de se unir para desfazer a discórdia. E quando alguns irmãos se reúnem para falar do outro, brotam discórdia, difamação. Nós devemos nos unir como o corpo de Cristo para restaurar os nossos irmãos. Tem uma expressão no Brasil que nós usamos, é como dar um tiro no pé. O que é dar um tiro no pé? Quem aqui em sã consciência faria isso? Quem aqui em sã consciência pega aí uma faca e fica se machucando? Vocês fazem isso? Se vocês fizerem, procure um médico. Você tem aquela unhinha, aquele pezinho, aquele dedinho do pé lá, pequenininho, feinho, que só serve para nascer unha feia e bater na quina da mesa? Quando você está com esse dedo feio, que parece que não serve para nada, machucado, você não o protege? Você não toma cuidado para não bater em outro lugar, na mesa, na cadeira? Por que você se preocupa com um dedinho tão feio que parece que não serve para nada? Sabe por quê? Porque se você o machucar, vai doer no seu cérebro. Se você estiver com essa unha encravada, infeccionado, inflamado, e você derrubar um copo em cima, você vai pular igual um saci, porque vai doer na sua alma. É assim que nós devemos olhar para o corpo de Cristo. O Senhor uniu pessoas diferentes para atuar em áreas diferentes. Talvez você ache, nessa história toda eu devo ser esse pezinho, mas você é importante. E todo o corpo deve olhar por você, olhar para você e cuidar de você. Devemos cuidar de todos. Próximo passo aqui é a alegria no Senhor. Certamente, quando aquele conflito imperou no meio daquela igreja, a alegria daquela igreja foi minada. Quem já viveu em uma igreja dividida sabe muito bem do que eu estou falando. Aqui Paulo dá uma ordem: alegrem-se no Senhor. Paulo está dando uma ordem, imperativo: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo sabe que o evangelho é suficiente para resolver os conflitos no meio da igreja. E por saber disso, Paulo diz àquela igreja amargurada, triste, com toda essa divisão, uns são de Evódia, outros são de Síntique. Paulo sabe que a alegria vai voltar a reinar nos corações daqueles irmãos. Por quê? Porque a nossa alegria não deve ser firmada nas circunstâncias. A nossa alegria é ultra circunstancial. Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Como nós podemos, em meio ao sofrimento, gozar de alegria? Experimentar a alegria? Paulo diz que isso é possível quando a nossa alegria está firmada no Senhor. Quem está escrevendo é alguém que está preso. Não sabe o seu destino. Talvez, na mente dele, ele ache que vai morrer. Ele está privado, ele não pode pregar o evangelho como ele gostaria, ele está preso, algemado, a um soldado romano 24 horas por dia. E ele fala de alegria. Por quê? Porque a sua alegria não está firmada na sua circunstância. A sua alegria está firmada no Senhor. Na semana passada, eu vindo para a igreja, eu liguei para minha irmã, vocês ficaram sabendo dessa história, né? E eu recebi aquela enxurrada de informações, uma enxurrada de informações mesmo. E só informações ruins, muito ruins mesmo. E aí, estacionei o carro aqui, vim para dentro, não falei nada para a Rosa, ela só ouviu conversando com a minha irmã, só ouviu um lado da conversa. Tranquilo, vida que segue, depois que acabar o culto eu converso com ela. Aí eu entrei, eu não sei se eu não consegui me ver, mas muitos irmãos vieram falar comigo preocupados. O que está acontecendo? Você está bem? O que está acontecendo tal? E aí eu comecei a contar para os irmãos o que tinha acontecido e aquilo me jogou para baixo. Porque você não quer ouvir informações a respeito dos seus pais como eu ouvi. E aí eu fui tomado por uma forte tristeza, por saber as circunstâncias, a situação em que meus pais se encontram,
por saber que a minha irmã está lutando lá com eles. De todas as informações, a mais suave é que meu pai está com Covid. Essa para mim foi a mais suave. E aí eu fui tomado por uma tristeza. E era para eu ter feito a abertura do culto, mas eu nem tive condições. O pastor Carlos tomou a frente, veio aqui. Eu acho que não ia sair nada. Mas, à medida em que eu fui participando do culto, aquilo foi trazendo uma alegria inexplicável no meu coração. Deus foi trazendo, brotando, colocando alegria novamente no meu coração. E aí, o culto acabou. Eu me senti encorajado pelos irmãos. Vocês não têm ideia, mas vocês ofereceram uma exortação piedosa. Quando vocês se preocuparam, perguntaram, me abraçaram, oraram comigo, choraram junto comigo. Deus trabalhou no corpo de Cristo. E aí eu disse até para a irmã Sumia naquela ocasião, que ela, preocupada também com a situação, eu disse: irmã, eu estou no melhor lugar para estar em sofrimento. O melhor lugar é o corpo de Cristo. Muitas pessoas, quando estão com problemas, estão tristes porque algo ruim aconteceu, muitas pessoas ficam em casa, não vêm para o culto. O melhor lugar é aqui. Aqui você é confortado, aqui você é consolado, aqui você é confrontado. E vocês ofereceram a mim uma exortação piedosa, com um simples abraço, com uma oração. E eu saí daqui fortalecido. E aí eu fui para a mudança. Foi a melhor coisa que eu fiz. Lá eu estava brincando, estava alegre, nem parecia que nada tinha acontecido. É uma alegria do Senhor. Ou seja, uma alegria que não está conectada à nossa circunstância, é ultra circunstancial. E a alegria está lá no fruto do Espírito. Está lá na lista do fruto do Espírito. Veja só. Paulo, antes de falar do fruto do Espírito, ele traz a lista da obra da carne. Eu quero que você preste atenção, vou falar bem rapidinho aqui. Nessa lista de obras da carne, 3 relacionadas ao sexo: prostituição, impureza, lascívia. Relacionado à religião, idolatria, feitiçaria. Agora, olha quanta obras da carne relacionada com o relacionamento social. 8. Veja só: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Esse era o problema na igreja da Galácia também. Lembra? Vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando, vocês vão se destruir mutuamente. E sobre alimentação, embriaguez e orgias. Tá, orgias está aqui, mas a ideia daqui não é tratar da orgia, mas sim dos banquetes que eram realizados naquela época em oferenda ao deus Baco, e ali eles comiam muito, bebiam. Então algumas traduções trazem até glutonaria aqui, porque orgia está lá no sexo, na primeira lista. Mas percebam, 8 dessa lista de obras da carne, 8 que você pode realizar um contra o outro. Religião, é você e Deus. Prostituição, talvez você e mais alguém, ou só você e a sua mente. Agora, social, o ódio para com o próximo, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, todos esses problemas estavam presentes na igreja da Galácia. De alguma forma, também pode estar presente na nossa igreja, na vida de alguns irmãos. Vamos lá, só para a gente entender. Eu peguei todas as traduções que eu tenho e coloquei entre parênteses. O que é ódio? Inimizade, discórdia, contendas, brigas, porfias, ciúmes, emulações, competições, rivalidade, ira, acesso de raiva, egoísmo, discórdia, ambição egoísta, pelejas, dissensões, desunião, que é o que estava acontecendo com as irmãs Evódia e Sintique, facções, que é o que aconteceu na igreja de Corinto e também aconteceu na igreja de Filipos, facções, divisões, heresias e inveja. Então Paulo traz essa lista e depois Paulo traz o fruto do Espírito, que também pode ser dividido em 3, 3 e 3. Deus, amor, alegria e paz. O amor que vem de Deus para conosco, o amor que Deus coloca nos nossos corações para com os nossos irmãos, a alegria que está no Senhor e a paz produzida pelo próprio Deus. Por isso eu posso ter paz com vocês, porque Deus, em Cristo Jesus,
Ele fez a paz comigo e com o Pai. Social, longanimidade, benignidade, bondade. Isso para nós, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Perceba? Esse fruto do Espírito, com seus desdobramentos, interfere diretamente no nosso relacionamento. Se eu não tenho paciência, se eu não tenho amor, se eu não tenho bondade, se eu não sou alguém fidedigno, se eu não sou manso no meu falar, se eu não tenho domínio próprio, adivinha o que vai acontecer? Conflito. Mas o Deus do amor nos traz alegria e nos oferta a paz. É possível ter a paz uns com os outros. Para isso é preciso nos sintonizarmos, afinar os nossos instrumentos ao Evangelho. E aí nós temos o amor revelado. Versículo 5, Paulo diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Paulo agora fala do amor. Seja o amor de vocês conhecido por todos. Que as pessoas, ao olharem para vocês, vejam amor presente dentro dessa igreja. É muito triste mesmo, quando os incrédulos olham para a igreja e veem uma igreja totalmente desunida, totalmente rachada. Uma igreja que os membros não se amam, que os membros não se preocupam uns com os outros, que os membros, na verdade, nem são discípulos de Cristo. Jesus disse lá em João capítulo 13, 34 e 35, o novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus fala, como eu vos amei, eu dei o exemplo, eu sou o mestre de vocês. O que um discípulo faz? Um discípulo é Ctrl-C, Ctrl-V do seu mestre. Ele imita o seu mestre. Jesus deu o exemplo, ele nos amou. E agora ele pede para os seus discípulos, nós aqui também amamos uns aos outros. Se assim o fizermos, a nossa amabilidade será conhecida por todos. E não se esqueça, o Senhor está perto. Paulo está evocando a presença do Senhor. Aqui os comentaristas se dividem em se será que Paulo está tratando da onipresença do Senhor ou se é do escatom, da escatologia, do porvir. Eu particularmente entendo pelo final do capítulo 3 que realmente está falando da volta do Senhor Jesus Cristo, mas isso fica para discussão entre os comentaristas. O fato é, o Senhor é o alvo final de tudo. Nós devemos amar uns aos outros por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Paulo centra toda a sua exortação no Evangelho. Então nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós devemos, por sermos espirituais, ofertar a nossa exortação piedosa. E como nós fazemos isso? Preparando o terreno. Mostrando ao nosso irmão que vai receber a nossa exortação, que nós faremos essa exortação porque amamos, porque queremos o bem dele, porque estamos preocupados com o seu bem-estar. E depois, então, temos que oferecer a nossa exortação piedosa. Se nós não conseguirmos resolver esse problema sozinho, devemos pedir ajuda de outros irmãos espirituais. E Paulo também nos mostra que a alegria deve estar presente na nossa igreja, porque a nossa alegria é ultra circunstancial. Ainda que as divisões, os conflitos minem a nossa alegria, nós devemos nos lembrar que a nossa alegria está firmada no Senhor, e se esses irmãos em conflito se ajustarem ao Evangelho, então o conflito cessará. Paulo diz também que nós devemos amar os nossos irmãos, e com isso daremos a demonstração de que somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Que o Senhor Jesus nos ajude aqui, como igreja em Randa, a vivermos unidos, sintonizados ao Evangelho. O que a Bíblia exige de nós não é uniformidade, mas unidade, que já foi dada pelo Espírito Santo. Nós só precisamos nos esforçar.
Como nós nos esforçaremos? Amando uns aos outros, tendo paz uns com os outros, evitando as obras da carne, maledicências, ira, raiva, criando contendas. A pior coisa que podemos fazer é gerar contenda entre irmãos. Esta é a pior desgraça para uma igreja. É literalmente dar um tiro no pé. Literalmente dar um tiro no pé. Eu até gostaria de colocar a foto de todos os membros dessa igreja para você olhar para cada um deles e saber que esses aqui são seus irmãos e que vocês, assim como eu, temos a responsabilidade de ofertar a nossa exortação piedosa quando esses precisarem. Nós, por vezes, seremos os espirituais da história, que ofereceremos a nossa exortação, mas haverá momentos em que eu precisarei da exortação piedosa de vocês. E vocês farão o quê? O que nós faremos? Eu quero que você pense agora em algum irmão que você sabe aqui, que está passando por problema, esfriamento espiritual, distanciamento. Quero que você pense nesse irmão agora. E ore ao Senhor, primeiramente pedindo perdão a Deus, porque você não foi ter com Ele. Você não ofereceu a sua exortação piedosa. Também pense nas exortações pecaminosas que você fez, quando o seu único objetivo era humilhar o irmão, colocar o irmão para baixo, quando o amor não estava presente nas suas intenções ao exortar o irmão. Com isso em mente, eu quero chamar os irmãos aqui, nós vamos cantar no 566, enquanto eles estão vindo, eu vou ler para vocês estarem cientes, podem vir, vocês estarem cientes do que vocês vão cantar. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. Intrigas e contendas queremos evitar, e em paz nós desejamos o Teu culto celebrar. Pois sendo resgatados por Ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor. Humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. Intrigas e contendas queremos evitar, e em paz nós desejamos Teu culto celebrar. Pois sendo resgatados por Ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor. Humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo Teu exemplo, perfeito e singular. Oh, quanto carecemos do auxílio Teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se a Tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a Ti conhecerá.
Vamos orar ao Senhor.